Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal. Acompanhe nossos vídeos. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Nossos vídeos são assuntos diversos, variados, né? Hoje, como sempre nós fazemos, nós vamos falar um pouquinho sobre a minha trajetória no rádio, né? Para que meus amigos me conheçam mais ou menos, né? Pelo menos o básico. Eu iniciei minha trajetória no rádio em 2001, no dia 1º de dezembro de 2001, foi ao ar o nosso primeiro programa de rádio, o Caçoar do Varela. O BG que identifica o programa, quando toca o BG, né, nós sabemos que vai iniciar, o seu programa tem o seu início. Era justamente de Crato a Juazeiro, com o rei do Baião, Luiz Gonzaga, de saudosa memória. Ô Maria, pega o jegue, bota as cangalhas ligeiro, bota os trem no Caçoar e vamos pra Juazeiro. De Juazeiro a Crato é Romeiro só, de Crato a Bodocó é Romeiro só. Então, eu tenho para mais de 100 quadros criados no dia a dia, no cotidiano, né? Nas inspirações de momento, os fatos da sábia mestra história, né? Acontecendo a cada instante. Exemplo, né? Um grande amigo meu, que eu tenho no meu coração, considero muito, ele sempre me chamava assim, mestre dos mestres. E eu apontava para o céu, né? Mestre dos mestres é o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ficava muito lisonjeado, muito feliz, né? E eu criei o quadro, o mestre dos mestres. Coloquei BG e tudo. Qual é o BG? Luz Divina, com o rei Roberto Carlos. Esta luz só pode ser Jesus. Pois é, luz divina. Então, conteúdos da Bíblia Sagrada, mais precisamente no Novo Testamento, né? Falando sobre o Senhor Jesus, né? É o mestre dos mestres. Então, e aí eu fui criando, né? Eu escutava aquelas histórias, né, no rádio, tinha um programa de rádio muito legal, muito bom. Eu sempre gostei de rádio desde criança, né? Desde 7 anos de idade eu já comecei a conhecer, a escutar, né? Então, achava fascinante aquilo. Eu pensei assim, mas essa voz desse homem é muito linda, né? Quando eu escutava Cid Saboia de Carvalho, né? Quando eu escutava tantos outros, né? Dando só exemplo aqui, entre muitos, entre todos, né? Então, José Lima Verde, né? Coisas que o tempo levou, aqueles programas daquela época, né? Lá para 1960, né? Eu tinha 7 anos de idade, já se ouvia mais ou menos ali. De lá para cá, né? De 1960 para cá, eu não posso especificar exatamente a época, mas eram os conhecidos que eu me lembro aqui. Era Cid Saboia de Carvalho, José Lima Verde, né? José Lisboa, né? Alô Sertão, muitos, né? Então, é como na televisão, por exemplo, eu me lembro logo do Clube do Bolinha, né? Era um programa que eu gostava muito, programa de auditório. Ele dava chance àqueles, os calouros, né? O Clube do Bolinha é considerado por muitos aí como o programa de maior durabilidade na TV brasileira, né? Que mais passou, que mais durou no ar. Bom, aqui, por exemplo, nossa realidade atual, né? Os maiores campeões de audiência aí, Paulo Oliveira, né? Espetacular, né? Paulo Oliveira e João Inácio Júnior, né? Do lado do Brega é Silvino Neves, né? E por aí vai.
saudosa memória também, uma voz espetacular, linda, também é o Wilson Machado, né? E mais agora, e também não posso esquecer jamais, estou citando aqui os grandes, né? Dando exemplo entre todos, né? Citando alguns que eu não posso citar, todos que não dá tempo. Aurélio Brasil, o grisalho das madrugadas, né? Aurélio Brasil, que espetacular, apresentando Seresta da Clube, né? A maior seresta do Brasil, de meia-noite às 5 da manhã, naquele tempo, né? Na Ceará Rádio Clube, a pioneira, a AM 1200, né? Então, e logo que encerrava o programa, né? O Recordação e Saudade, né? O programa A Seresta da Clube, aí tinha o seu início aí, 5 da manhã, com o hino nacional, que eu me lembro, né? Tocava o hino nacional, Recordação e Saudade, o Wilson Machado, né? Aquela voz marcante, né? Singular, né? O rádio é singular. Você procura um Jonas Varela por aí que você vai encontrar parecido, mas não é o mesmo. Só existe um. É como quando eu falei isso aqui, eu me lembrei, não poderia esquecer, né? Jurandir Mitoso, de saudosa memória, conversei muito com ele, espetacular. Tem Jurley Mitoso, seu filho, que eu acredito que esteja aí, né, para frente, seguindo as pegadas do seu pai, que está na glória, né? Jurandir Mitoso, se existe apenas um, e como Jurandir não pode haver nenhum, né? Aquela músicazinha. Acompanhei muito, Pajaraca, né? Então, só citando aqui entre todos, né, alguns maravilhosos radialistas. Rádio, uma fábrica de emoções, eu acredito assim. O rádio sempre terá o seu espaço. Nós dormimos e acordamos já defasados em todas as áreas do conhecimento humano. O rádio singular, o rádio sempre terá o seu espaço. E muitos falam, até eu acredito que seja em tom assim de... assim, não se pode assim falar seriamente, porque o fim do mundo só o Senhor nosso Deus é quem sabe quando é que vai ser, né? Mas dizem que quem vai anunciar, isso dando mais uma ênfase para os radialistas, né? Mais força, né? Incentivo. Dizem que quem vai anunciar o fim do mundo é um radialista. Senhoras e senhores, o mundo acabou. Mas não é bem assim, porque ninguém sabe o dia do fim do mundo, só o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus disse, né? Só meu Pai, que está nos céus, é que sabe o dia do fim do mundo, né? Da consumação dos séculos. Portanto, meus irmãos, não vai dar tempo de falar a minha trajetória, mas o meu último programa de rádio foi levado ao ar na Rádio Costa Oeste FM 87.9. Se possível, quero retornar para lá e quero encontrar as mesmas pessoas, né? O nosso coordenador-geral Chico Tavares, o Fernandinho, nosso diretor-geral Bispo Paiano e toda a equipe. Gostaria muito. Mas, para que isso aconteça, eu preciso da solidariedade, principalmente dos nossos queridos ouvintes, né? Nossos amados ouvintes. Sem eles não tem sentido, não tem sentido para ninguém, para nenhum radialista, se ele não tiver o seu público, né? Que tudo é feito para o público, né? Todas as emoções que nós levamos para o nosso querido público. Então, solidariedade em primeiro lugar para o nosso querido público e em segundo lugar para os amantes do rádio. Então, nós pretendemos estudar lá, conversar e fechar um contrato, né? O nosso horário era de 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, o show do Varela, né? Com tudo isso aqui que eu estou falando, é um programa de variedades, todos os assuntos, né? Esporte, política, religião, tudo. Fenômenos estranhos, lendas urbanas, literatura de cordel, tudo que você imaginar aí tem no show do Varela, né? Nós
se possível, sempre que nós vamos criando os quadros, nós não deixamos escapar nenhum, de acordo com os acontecimentos do dia a dia, como eu sempre vim fazendo, também com a inspiração, né? Mas precisa de dinheiro, né? A situação do Brasil não é boa, principalmente para o rádio. Nós temos que contar com o apoio do nosso público, mas de uma maneira generosa, de uma maneira solidária e com propósito. A minha volta, né? Fechar um contrato na rádio com a duração maior possível, fazer aqueles pagamentos mensais. Aí nós precisamos do apoio do nosso público de uma maneira que seja de coração movendo a fazer, nada de obrigatoriedade, mesmo porque nós não aceitamos, só se for de livre, espontânea vontade e com propósito. Então nossa conta na agência da Caixa Econômica 1956, Senhora de Fátima, titular Jonas de Souza Varela, seu amigo de sempre, a conta 789-696-891, dígito 7. Quero lembrar, o valor mínimo de um depósito na conta, eu não quero que seja mais de R$100 se você for me ajudar, porque também já é exagero, não precisa. Até R$100, né? Se o mínimo for 10, pronto, que não seja 100, seja 10. De grão em grão, galinha chupar, porque eu quero apenas chegar lá e quando eu ver que eu tenho uma certa quantia que realmente dá para fechar, eu fecho o contrato e pronto. Terminou o contrato, se der a gente faz uma nova promoção, uma nova solicitação. Mas basta uma vez, sabe? Porque de repente são muitas pessoas, né? Grão em grão, galinha chupar. Deposite só o mínimo que o banco puder receber, né? Não precisa de muita coisa não, eu quero só fechar o contrato e voltar a fazer o que eu gosto, contanto que eu não me sacrifique, né? Porque eu já tenho 68, né? Aposentado, e você sabe como é a aposentadoria. Enquanto a maioria dos bens e serviços assim, a maioria, a gasolina, por exemplo, é reajustada em dólar, levando de acordo a cotação do dólar, nosso salário não é. Só há um reajuste de salário anual e é pouquinho, como nós sabemos, né? Dizem aí que é sempre abaixo da inflação, mas ninguém sabe, aí é cálculo do governo, não vamos entrar no mérito. Então, precisamos da sua ajuda, nesse sentido aí, só para fechar o contrato e seguir. Quem gostar de mim, que gostar do programa Show do Varela, quem gostar da rádio, gostou dessa FM 87, que eu pretendo voltar para lá, só não volto se não for possível, né? Aí não tem como, se não for possível. Eu gostaria de encontrar todos lá, todos que estavam lá quando eu concluí meu último programa, né? Então eu quero retornar. E estou nas mãos de vocês, nas mãos dos nossos queridos ouvintes, principalmente, que acompanham nosso programa, que são nossos fãs e que gostam do nosso trabalho. E também, em segundo lugar, dos amantes do rádio, aqueles que amam o rádio como eu, que consideram o rádio uma fábrica de emoções, né? São muitas emoções, como diz o Rei Roberto Carlos. Por falar nisso, eu tenho um quadro também que eu criei, justamente por ser fã do Rei Roberto Carlos, o Rei e eu. Nossa homenagem ao Rei Roberto Carlos e a todos os seus fãs. Entre todos os nossos quadros, eu vou relembrar aqui o Rei Roberto Carlos, que quando o programa está no ar, quando entra a musicazinha, meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas serras, entre as terras, doce terra onde eu nasci, né? Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei, mas te confesso na saudade. Pronto, aí começou o show do o Rei e eu. Nosso quadro aqui, o nosso vídeo tem um tempo determinado. Quando eu observo aqui que já está quase chegando, aí eu só faço assim e nós voltaremos no nosso próximo vídeo, né? Na próxima oportunidade. Então eu canto uma música do Rei Roberto Carlos, incentivando os ouvintes para participarem, né, do programa. Eu canto, né? Todo o tempo que eu passei procurando o meu caminho, só cheguei à conclusão
que não vou achar sozinho, Ana.